As relações sociais são mediadas por imagens. Os homens são mediados por imagens. Essa é uma ideia que está contida na obra A Sociedade do Espetáculo, do sociólogo francês Guy Debord. Uma obra publicada nos anos de 1960, na França, e que ganhou o mundo rapidamente, e que cada vez se torna, apesar de já possuir meio século de existência, cada vez se torna mais atual. Essa é uma obra, A Sociedade do Espetáculo, que cada vez responde melhor às nossas perguntas, às nossas dúvidas e questionamentos sobre a sociedade atual. Nessa frase, nessa máxima, essa ideia, as relações sociais são mediadas por imagens, nos vem a pergunta: o que mediava as relações sociais há algumas décadas? Era a política, por exemplo. O indivíduo poderia se dizer socialista, comunista e acreditar que o papel do governo era o de extinguir os meios de produção enquanto propriedades privadas, ou seja, os governos deveriam tirar dos patrões, tirar dos donos dos meios de produção a posse desses elementos, fábricas, bancos, comércios, indústrias, fazendas. E esses meios de produção deveriam ser colocados nas mãos do povo. Essa é uma ideia socialista pela qual lutaram, pela qual morreram milhares de pessoas, milhões de pessoas. O indivíduo poderia se dizer também radicalmente contrário ao socialismo e ao comunismo, colocando-se como um liberal econômico. Para esse liberal, o Estado deveria fazer o contrário, deveria deixar a economia caminhar livremente, não deveria interferir na relação entre patrão e empregado, não deveria interferir na propriedade privada. Ou seja, seria o próprio mercado quem, com o tempo, faria as correções necessárias aos seus problemas. Em um país há muita miséria. Pois então, que o mercado ofereça emprego, pois então que o mercado ofereça educação, pois então que o mercado, aos poucos, vá colocando na cabeça dos pobres, dos miseráveis, que está nas mãos deles o seu destino. O capitalismo fornece, em tese, a liberdade para que as pessoas busquem a sua felicidade, busquem o seu sucesso. Bem, a religião também unia as pessoas. A religião unia as pessoas de tal modo que podemos dizer que a ética, ou seja, o errado e o certo, poderia muito bem se assentar no medo do juízo final. Ou seja, as pessoas poderiam agir de modo correto, temendo o juízo final. Hoje, esse juízo, esse julgamento, esse dia, já não coloca medo em quase ninguém. Ou seja, se não é a religião que nos une em torno do que é certo e errado, se não é um posicionamento político, o que nos une é a imagem. Frequentemente, a toda hora, nós lidamos com imagens. Em casa, horas de televisão. Na televisão, um comercial da marca Omo nos faz chorar. Ou seja, vendo um comercial, uma propaganda do sabão Omo, choramos, nos emocionamos. Quando vemos o comercial do Banco Bradesco, vemos ali um comercial que contém mais sabedoria do que toda a filosofia ocidental. Ou seja, a propaganda passa a ser um espetáculo. Essa imagem deve ser espetacular, deve nos seduzir. Então, propagandas, novelas e filmes que nos mostram não só propagandas novamente, mas também personagens, modelos de existência, tudo de modo espetacular, tudo de modo a nos prender a atenção. Somos espectadores, assistimos a essas exibições de imagens que não param de ser produzidas. Na rua, outdoors, vitrines, celulares. A todo momento, então, somos convidados a assistir à exibição de imagens espetaculares. E o próprio ser humano se tornou uma imagem. Ou seja, um indivíduo que acabou de sofrer um acidente de moto. As pessoas se aproximam dele, via de regra, não para socorrê-lo inicialmente, mas para filmá-lo, mas para fotografar a imagem da dor, a imagem do acidente. Guy Debord afirma que há um problema nisso. Nós passamos a ser espectadores com S. Passamos a assistir aos espetáculos.
Acidentes, escândalos de corrupção, guerras, cenas de morte, cenas de humilhação, de miséria, de pobreza. Nada disso chega até a gente como realidade. Achamos que tudo isso é espetáculo, é imagem espetacular. E o espectador nada pode fazer, nada pode agir, ele é passivo. Ou seja, deixamos de ser atores da história, deixamos de ser atores do nosso próprio destino. Assistimos a tudo, inclusive a nossa humilhação, como a uma imagem, a um espetáculo, e esperamos sempre o próximo espetáculo. Também somos espectadores com X. Esperamos e não agimos.